Nossos órgãos físicos são armazenadores de emoções específicas. Nosso corpo é um mapa que nos revela as emoções que estão predominantemente retidas em nosso sistema. Quando essas emoções estão muito acumuladas, podem até disparar o desenvolvimento de alguma patologia. Você sabe o que os seus órgãos têm a dizer sobre você? Olá, eu sou Fernanda Ganem, psicoterapeuta, coach e CEO do Espaço Merrache. Nem sempre o indivíduo está pronto para encarar de frente todo o rol de emoções que vem acumulando e negando ao longo da existência. Essa manobra de negar o que sente tem muito a ver com os nossos medos internos de encararmos nossa realidade, nossas fragilidades, nossa dependência, nossas dores mais profundas. Quando isso acontece, não adianta forçar o indivíduo a aceitar uma emoção que ele ainda não está pronto para reconhecer. Por exemplo, alguns perfis mais orgulhosos não conseguem admitir que se sentem abandonados ou rejeitados. Muita gente boa tem vergonha de admitir que sente medo. Assim como há muitas pessoas deprimidas que não conseguem admitir que sentem mesmo muita raiva acumulada. Quando o indivíduo não consegue ter escuta para as suas emoções reais, não adianta forçar. Podemos ir com calma, respeitando os fluxos naturais do paciente. Em paralelo, o terapeuta pode ficar alerta com tudo que o corpo desse indivíduo traz como sintomas físicos. Sintomas físicos denunciam as emoções ocultas. Sintomas físicos podem revelar o que o indivíduo vem acumulando nos lençóis freáticos da alma. Existem linhas de pesquisas com estudos longitudinais que já enumeraram um incontável número de patologias, correlacionando cada uma delas às respectivas experiências emocionais de origem. Se o paciente ainda não consegue identificar as emoções disfuncionais armazenadas, o terapeuta pode fazer um levantamento das desarmonias físicas para, a partir delas, rastrear a que tipo de conflito esse paciente foi exposto. Uma das bases científicas de grande valor para avaliação e investigação emocional dos nossos pacientes é a Nova Medicina Germânica. A Nova Medicina Germânica foi criada pelo médico alemão Dr. Hammer, que conduziu de forma entusiasta sua luta contra a poderosa indústria farmacêutica mundial. Sabe como isso começou? O Dr. Hammer iniciou seu estudo na década de 80, após o assassinato do seu filho. Algum tempo depois desse assassinato, o médico descobriu que tinha câncer no testículo e passou a considerar a hipótese da perda súbita de seu filho ter impactado em seu sistema de tal maneira que culminou com o desenvolvimento deste câncer. A partir daí, verificou que os seus pacientes na clínica de câncer da Universidade de Munique também haviam passado por choques traumáticos antes da doença, confirmando que as origens das enfermidades estão no cérebro. A Nova Medicina Germânica não é uma terapia holística e nem uma medicina alternativa. A prática é baseada nas 5 leis biológicas naturais, explicando como fatos traumáticos geram estratégias de defesa do organismo, na busca de ajudar o corpo a resolver esses eventos. A Nova Medicina considera que as doenças, apesar de serem eventos desagradáveis, não são erros da natureza. Não são erros? Não. Doenças, na verdade, são programas biológicos especiais criados pela natureza para apoiar o indivíduo durante o trauma. Agora complicou tudo. Como uma doença pode apoiar um indivíduo se ela só nos faz mal? Vamos começar acompanhando o entendimento do que é o trauma na visão do Dr. Hammer. Trauma pode ser um evento rápido, como uma violência física, um abuso sexual, um assalto, mas também pode ser um evento prolongado, como um estado de tensão por estar desempregado, sem poder honrar com as suas responsabilidades, um estado longo de estar sendo lesado por sequenciais trapaças financeiras, um estado longo de tensão por estar recebendo ameaças, ou um estado de culpa prolongado decorrente de um aborto, e até mesmo um estado prolongado de dor decorrente de uma decepção amorosa, ou outras situações que podem ter sido vividas de formas prolongadas. Acontece assim: o trauma, estudado pelo Dr. Hammer,
É uma experiência que precisa atender 3 requisitos básicos. Ela precisa ser 1. Uma experiência altamente aguda, um choque. 2. Ela deve ser inesperada, te pega de surpresa. E 3. É um evento vivido isoladamente. Você não conta para ninguém. Quando o indivíduo sofre um trauma, atendendo aos requisitos citados anteriormente, esse trauma passa a ser chamado de DHS, Síndrome de Dirk Hammer, fazendo alusão ao filho do Dr. Hammer que morreu assassinado. No momento do trauma, todo o organismo entra em estado de ativação para ataque ou fuga, aumentando os batimentos cardíacos, as pupilas dilatam, as extremidades esfriam, a pele fica pálida porque o sangue é desviado para os músculos que precisarão agir para o ataque ou para a fuga. Durante o trauma, podemos ter até insônia ou o hábito de acordar subitamente às 3 da manhã. Enquanto isso, no encéfalo, ocorre a formação de focos em círculos concêntricos que podem ser detectados com precisão diagnóstica por tomografia. Esse estado é chamado de fase ativa do conflito, onde o corpo se encontra em um estado de simpaticotonia, ou seja, vivendo uma série de eventos metabólicos que tragam condições físicas de ataque ou fuga. Um estado de profunda tensão e alerta máximo. Em estado de choque, o psiquismo tende a se desestruturar, sobremaneira. E é nessa hora que a natureza do corpo resolve entrar como apoiador desse estado colapsante e cria uma compensação natural. A forma de compensar esse estado psíquico caótico é baixando um programa biológico sensato que traga uma parte desse estresse para o corpo, no afã de compensar o estado emocional transtornado. É como se o corpo recebesse um download de um programa compensatório que vai se instalar em 2 locais. Primeiro, no cérebro, verificável através dos círculos concêntricos chamados focos de Hammer. E depois, nos órgãos correspondentes à atuação daquela área cerebral. Mas, quando o trauma passa, o organismo tende a entrar em relaxamento. Ou seja, ele entra em vagotonia. Neste estado de relaxamento, tudo começa a voltar ao normal. Os batimentos cardíacos normalizam, as pupilas retornam ao seu diâmetro, a pele volta a recuperar a temperatura normal. Recuperamos o apetite e voltamos a dormir melhor. Segundo o Dr. Hammer, quando o sistema relaxa, aquele programa compensatório que foi baixado durante o trauma pode entrar em execução a qualquer momento. Isso significa que a doença pode começar a se manifestar a qualquer momento. Veja bem, eu disse pode. A doença pode ou não se manifestar a qualquer momento da vida desse indivíduo. O interessante é que quando o próprio indivíduo que sofreu um trauma não chega a adoecer, esse registro de trauma, esse programa biológico pode entrar em execução em algum descendente, um filho, um neto. É como se o registro traumático pudesse ser deixado de herança emocional e biológica para gerações seguintes. Com isso, o Dr. Hammer constatou que a criança não adoece por ela mesma. O corpo dela é que se sacrifica para mostrar que tem algo de errado. Estatisticamente, a criança que manifesta doenças dos 0 aos 7 anos está manifestando algo relacionado ao psiquismo da mãe. Quando a criança manifesta doenças dos 7 aos 14 anos, está manifestando algo relacionado ao psiquismo do pai. São inúmeras as doenças catalogadas e correlacionadas. Mas podemos trazer alguns exemplos para ilustrar um pouco para você. O glaucoma, por exemplo, está relacionado com alguma traição ocorrida em algum ancestral que foi apunhalado pelas costas e sem que ele pudesse ver o que estava acontecendo. A intolerância à lactose pode ser assim. Quando uma mãe não foi amamentada na sua infância, ela pode gerar 2 comportamentos para os seus descendentes. Se ela tiver um filho menino, esse menino pode desenvolver intolerância à lactose. Ele se sacrifica para que a mãe não se frustre ainda mais no seu inconsciente. Se ela tiver uma filha menina, esta menina pode mamar pelo dobro do tempo. É como se ela estivesse mamando em quantidade dupla, por ela e pela mãe. Os rins, por exemplo, somatizam emoções ligadas ao medo.
patologias dos rins significa que pode ter havido um conflito de abandono, problemas de liquidez financeira ou até mesmo um afogamento vivido pelo próprio indivíduo ou por algum ancestral. Quando a patologia acontece no pâncreas, pode estar relacionado ao fato de que alguém abriu mão do direito na partilha ou herança, ou até em separações de bem de um casal. Isso parece tão estranho, né? Mas o conceito central do processo é que a alma não aceita injustiça. Mesmo que a pessoa envolvida nessa partilha estivesse racionalmente disposta a abrir mão de forma tranquila dessa herança, a alma não aceita exclusão. Se você tem interesse em saber sobre outras patologias e suas correlações, deixe seus comentários, suas dúvidas e acompanhe os próximos vídeos que trarão mais informações sobre esta hereditariedade emocional. Quando você deixa o seu like e compartilha com seus amigos, você ajuda a movimentar informação de valor no mundo. Você ajuda a construir conhecimento.